Mudando de assunto, agora nós vamos conversar com a cirurgiã vascular, a doutora Natasha Figueiredo, e o educador físico, Wesley Barbosa. Eles estão aqui, gente, para falar sobre o lipedema e a importância do acompanhamento também, não só com o profissional médico, né, como também com o educador físico, né, toda uma equipe aí muito profissional envolvida para promover o melhor tratamento, a melhor condução aí dessa situação. Aproveito para desejar um bom dia, doutora Natasha, e a Wesley, bom dia, sejam bem-vindos. Obrigado. Esse tema, né, doutora Natasha, é um tema que a gente precisa falar, até porque às vezes é muito confundido até com a própria gordura, né, a própria obesidade, mas é diferente, né? O lipedema, o que seria o lipedema, então? Começa já explicando. Então, bom dia, é um prazer estar aqui novamente, né, hoje para a gente falar de um tema bem polêmico e bem alta, que está vindo bastante no consultório. E é até importante vir eu e o Wesley, né, até para a gente esclarecer o quanto é importante um acompanhamento multifacetado, né, multidisciplinar. Na verdade, lipedema é uma doença crônica, dolorosa e progressiva, certo? O principal diagnóstico diferencial realmente é a obesidade. As pessoas confundem bastante, tá? Então, tem chegado muito no consultório, as mulheres principalmente, né, que é a maior incidência. Afetadas, oh, isso. Meu Deus. Geralmente, da puberdade até geralmente a terceira década de vida, elas são mais acometidas. Então, elas já chegam no consultório. Ah, doutor, hoje eu vim para saber se eu tenho lipedema. Porque já viram bastante na internet, já escutaram bastante. Então, assim, é realmente necessário um acompanhamento multidisciplinar para a gente fazer o diagnóstico e o tratamento correto. Do mesmo jeito que os pacientes chegam lá para a doutora Natasha, também chegam algumas pessoas para você, Wesley, dizendo, olha, eu quero, né, emagrecer. E não sabem que se trata, na verdade, de um lipedema? Sim, isso é bastante comum. Como 90% do meu público são mulheres, então eu lido com isso diariamente. E aí é muito importante você entender um pouco da doença, você entender qual a dor desse aluno, desse paciente, porque às vezes eu já atendo a pessoa que vem com o diagnóstico fechado, às vezes não. Às vezes há essa confusão entre obesidade e lipedema, porque às vezes a pessoa já tem o quadro de lipedema, mas ela não é obesa. É uma pessoa que tem aquele excesso de gordura no membro inferior, e aí aquilo tem toda uma questão estética ali que incomoda, e a pessoa busca o acompanhamento de treinamento e nutricional, tentando melhorar principalmente a estética, quando na verdade a gente precisa trabalhar todo o entorno através dos hábitos alimentares e, consequentemente, o treinamento. Verdade, teve até aquela situação, infelizmente, né, muito fatídica e triste daquela bailarina que foi fazer a cirurgia no joelho, né, de lipedema e acabou vindo a óbito, né? Para você ver, ela era uma pessoa que estava com um corpo, como você falou, nem sempre é uma pessoa obesa, né? Quais são as principais causas, então, doutora Natasha? Então, a etiologia é bem discutida, né? Não existe nada realmente na literatura que consiga nos dizer qual a causa real do lipedema. É uma doença nova, né? Começou a ser descrita agora em 1940 no Brasil, então é algo que ainda está muito recente, né? Está começando a vir em alta agora. Mas a grande maioria das pessoas acham que é componente genético e hormonal, né? Então, desregulação de estrógeno, progesterona, junto com a genética familiar, tem aumentado a incidência nas mulheres o lipedema. Certo. Tem tipos de lipedema ou é sempre um tipo só? Não, a gente consegue graduar, né? Existem 4 tipos, né? Na verdade, tem 2 graduações, né? Isso tem 2 graduações. A gente tem tanto de estágio quanto de tipo, né? De estágio a gente gradua de acordo com aspecto de pele, tá? Então, estágio 1 não tem alteração de pele, estágio 2 já é uma pele mais irregular, estágio 3 já é pacientes que têm essa dobra cutânea, principalmente em tornozelo, que a gente vê como se fosse um garrote, e estágio 4 já tem essa hiperpigmentação com linfedema associado, tá? Isso é um tipo de estágio. Outra característica que a gente também pode colocar são tipos, né, que se distancia de acordo com a localização da deposição do tecido adiposo, tá? Então, estágio tipo 1 é mais em glúteo, tipo 2, glúteo até joelho, 3, de glúteo até tornozelo, 4, de membro superior e 5, só de panturrilha. E aí, no caso, o tratamento
tanto o acompanhamento com vascular como com o educador físico vai ser diferente de acordo com o tipo e o estágio? Isso vai, né? Cada doença, quanto mais grave, quanto mais progressiva, quanto mais crônica, ela precisa de um tratamento mais direcionado, né? Mais agressivo ou menos agressivo. E aí tudo isso vai depender, se vai precisar de algum tipo de só medicamento, só mudança de estilo de vida, só nutrição, só educador físico. Mas o que a gente precisa frisar bastante é que é um acompanhamento crônico e contínuo. É importante falar nisso, né? Porque normalmente as pessoas querem o caminho mais rápido. Querem a intervenção cirúrgica, querem uma medicação. E como você viu aí nas classificações, as pessoas sempre acham que descobriu que tem a doença, já vai chegar no grau máximo. Começa a pesquisar e tal, já começa a achar que vai chegar ali naquela máxima condição. E isso depende muito de como você leva o seu estilo de vida. Por quê? O tratamento conservador, que é o tratamento pautado nos hábitos alimentares e na prática de exercício físico, é o tratamento, como Natasha falou, crônico. Você tem que pensar para o resto da sua vida. Se trata principalmente de mudança de hábitos. É isso que a gente prega diariamente nos atendimentos, ensinando as pessoas a entenderem que não tem um remédio específico para isso. Que mesmo que você lá na frente resolva fazer a intervenção cirúrgica, você precisa sair desse ambiente inflamatório. A alimentação é a principal variável para isso. O exercício físico vai melhorar funções motoras, mobilidade, corrigir alguns desvios posturais, principalmente ocasionado pela má postura gerada por causa da passada, da dificuldade de andar, das dores que são decorrentes do lipedema, entre outras variáveis. O tratamento ele é muito específico para cada pessoa. Verdade. No caso, Natasha, a principal diferença entre a gordura da obesidade, por exemplo, e do lipedema? Então, a gordura da obesidade, ela é muito mais homogênea e ela se deposita de forma muito mais proporcional em todo o corpo. A gordura do lipedema, ela não se deposita em relação à homogênea, ela se deposita em grânulos, em nódulos. Por isso que quando a gente passa a mão, existe como se fosse uma irregularidade na pele. E a grande característica do lipedema é porque ele poupa punho, pés e tronco. Então, existe muito maior deposição na região de membros inferiores, né? 80% a 90% são mais em membros inferiores, mas sempre poupando essas três áreas, o que não ocorre na obesidade. E dói? Então, dói. Dói bastante. Existem alguns gatilhos para a doença, né? A gente falou aí que não existe uma causa pré-definida, mas o fato de você usar algumas medicações para tratar outras doenças pode ser um gatilho que gere a sintomatologia da doença, a puberdade, aquela descarga hormonal repentina que ocorre na puberdade, entre outras situações que são bem específicas. É muito importante a pessoa saber analisar o contexto e individualizar o atendimento. A alimentação é um fator primordial. Por quê? Eu gosto sempre de dizer que não existe uma alimentação inflamatória. E, de fato, o tecido que gera toda essa resposta endócrina, inflamatória, de fato é o tecido adiposo. E quanto pior é a sua alimentação, maior será a sua resposta inflamatória. Então, no longo prazo, a gente precisa, de fato, mudar os hábitos alimentares para que a pessoa que está com seu sistema linfático inflamado e que também sofre com o processo de inflamação em decorrência da adiposidade, ela precise realmente entender isso e melhorar a sua qualidade de vida. Que é isso que a gente precisa trabalhar. É verdade. E que nem sempre é fácil para o paciente, para a paciente, né? Já que a maioria são as mulheres que acabam passando por isso. Porém, se não tiver essa atenção, é algo que vai ser progressivo. Vai piorando, está no estágio ali 1, se não cuidar, vai piorando com o tempo. Exatamente. Essa progressão, né? Vai piorando. E a gente tem que lembrar que as mulheres, a grande maioria das mulheres que possuem lipedema são mulheres ansiosas, mulheres depressivas, mulheres que não fazem atividade física, mulheres que já tiveram algum certo tipo de transtorno. E elas acabam se escondendo, já chegam no consultório num estágio bem mais avançado, já querendo algum tipo de tratamento cirúrgico, né? Está super em alta o tratamento cirúrgico. Eu quero fazer lipo nas minhas pernas. Mas a gente tem que deixar bem claro que o tratamento
tratamento cirúrgico não é indicado para todo mundo. Então, precisa muito mais de um acompanhamento multidisciplinar antes disso, né? A paciente tem que saber que também merece... Entender isso. Que também merece uma atenção dela, né? Não é só nós, profissionais. É uma doença que depende muito mais dela do que do profissional. E fazendo a cirurgia, pode voltar? Com toda certeza. Então, igual a lipo normal. Não tem por onde correr. Isso, é. Tem que mudar. Esse autocuidado é algo que é primordial. Eu vou dar o exemplo de uma aluna que eu acompanho, comecei o acompanhamento há quase 6 meses, quando ela já tinha uma cirurgia marcada, e aí a gente fez todo um trabalho de reeducação alimentar, de mudança na sua rotina de treinamento, preparando ela para o processo para a intervenção cirúrgica, né? Então, a gente fez um trabalho de 6 meses, ela fez a cirurgia há 1 mês e, antes de mais nada, a mudança no seu hábito, no seu estilo de vida. Foi o que o médico mais recomendou, dar continuidade. Ela tirou aproximadamente 9 litros de gordura, então é um volume muito grande. E quando eu falei que a gordura ela ela tem uma resposta endócrina, hormonal no nosso organismo, essa retirada muito abrupta de gordura também gera alguns fatores e respostas metabólicas. Então é importante a gente ter essa preparação até chegar na intervenção cirúrgica, né, para você ver a resposta estética. Isso daí é então tem que ter toda essa preparação. Essa atenção, esse cuidado e até porque é algo que se não cuidar antes, né, o pós por um tempo vai estar resolvido, mas aí vai voltar. Né? Existem locais que são mais difíceis de tratar do que outros, dependendo ali da localização. Na verdade, é uma doença bem desafiadora para todos nós profissionais, né? Porque tudo que depende mais do paciente acaba se tornando muito mais difícil. É muito fácil eu chegar e dar um remédio para um doente, né? É só ele tomar. Mas quando envolve alimentação, quando envolve atividade física, quando envolve melhora de comportamento mental, né? Mudança de estilo de vida como um todo, a gente precisa muito mais de uma disposição, né? Assim, na verdade, muitas vezes o que acontece? Elas começam o tratamento, mas não dão continuidade. Então, elas têm uma perda grande de peso e aí depois acabam diminuindo toda a mudança de estilo de vida e volta, e às vezes muito mais grave, né? Então, eu sempre friso isso, é uma doença crônica, tá? Que não tem cura, porém, existe controle. Verdade. Os principais gatilhos, né, como você falou, seriam quais? Os que podem... Também são genéricos, né? São fatores, até mesmo uma intervenção cirúrgica pode gerar o gatilho para haver um processo inflamatório. Consumo de antibióticos, medicações, mas o principal são fatores dietéticos. Exemplo, às vezes você tem uma intolerância à lactose, uma intolerância a trigo, a glúten, você não sabe dessa intolerância, às vezes é leve, e você vai repetindo esse padrão comportamental de consumo desses alimentos no longo prazo, e isso vai gerando gradativamente a piora do quadro inflamatório. Então, é muito importante você ter esse autocuidado em relação a conhecer a resposta do seu físico a determinados alimentos. Então, por isso a importância do acompanhamento nutricional. Por quê? Porque é preciso você ter um estudo realmente da sua individualidade. Saber de fato quais são os alimentos que são gatilhos para você, saber de fato qual a sua resposta e ir trabalhando isso de forma muito específica. Sem dúvidas. No caso, a paciente que chega no estágio 4, né? Naquele estágio mais avançado, é o 4, né? É o 4º estágio, enfim. Ela normalmente é uma paciente que vai, nesse estágio, já ter também a gordura da obesidade associada, ou vai ser mais o próprio lipedema em si? Então, existem as duas possibilidades, né? Como eu falei, geralmente pessoas que têm o lipedema, as mulheres que têm lipedema, elas são mais ansiosas, elas são mais depressivas, são pacientes que são mais sedentárias. Então, acaba tendo uma associação muito maior com a obesidade, né? E como é uma doença que agora que está entrando em vigor, agora que está entrando em alta, muitas vezes elas eram diagnosticadas como obesidade e pronto, acabava ali, entendeu? Então, assim, agora que a gente está começando a estudar, a ver realmente que existe diferença entre os dois tipos de gordura, os dois tipos de tecido adiposo acumulado, para poder saber qual realmente tratar. O ideal é tratar os dois, né?
E aí a gente vai só mantendo o acompanhamento. E além dessa mudança de hábitos, como a Wesley falou, como você também falou, né, o que é que se é recomendado para se tratar também, além da mudança dos hábitos? Varizes, né, que é meu carrinho-chefe. Então, a gente tem que melhorar a atividade física, como o Wesley falou, nutrição, psicológico, né, influencia muito na mudança de estilo de vida, melhorar a forma como a pessoa no trabalho, passar muito tempo sentadas, passar muito tempo em pé, usar meias de compressão, tratar varizes, né? Um acompanhamento multifacetado. Melhorar a mobilidade, melhorar a pisada. Existem várias formas de a gente conseguir tratar. Por isso que não existe receita de bolo, tá? Então, realmente, tem que fazer acompanhamento, tem que passar pela consulta, tem que fazer exames, porque é tratamento direcionado para cada tipo de paciente. Esse diagnóstico é feito como, doutora Natasha? É diagnóstico clínico, tá? Não existe nenhum exame específico mesmo que a gente consiga fazer. Existem, às vezes, a gente consegue diferenciar entre linfedema e lipedema. Linfedema é acúmulo de linfa, que é um tipo de líquido que a gente tem no corpo. E lipedema é o acúmulo de gordura. Então, existe o exame que a gente consegue diagnosticar o linfedema, mas não existe nenhum tipo específico para lipedema. Certo. Normalmente, eu acredito que as mulheres, dependendo desse estágio, ficam com medo até de fazer algum exercício, de piorar, de sentir dor. Ai, será que vai piorar? Será que tem algumas situações do meu dia a dia que eu não posso fazer em virtude? Normalmente tem? Sim, principalmente dependendo do grau da doença. Sim. Então, em algumas situações, quando é um grau mais avançado, as condições de desenvolvimento de condromalácia patelar, de valgismo no joelho, entre detalhes simples como falta de mobilidade. A pisada ela começa a ficar mais desconfortável, porque é como se você carregasse uma sobrecarga a mais, como se o membro inferior fosse mais pesado, devido à falta de circulação, devido ao processo inflamatório em si. Então, cada grau da doença requer um direcionamento específico quanto ao treinamento. Então, não é deixar de fazer, né? Que às vezes a pessoa diz, então não posso fazer nada. Não deve é. fazer. Deve só fazer. que com a orientação, né, fazendo esse acompanhamento com, né, o vascular e também tendo esse acompanhamento com o nutricionista, com o educador físico, para que seja feita da forma correta. Psicólogo, terapeuta, enfim, a equipe. Né? É uma equipe multifacetada, como eu falo, ela é multidisciplinar. E no caso da cirurgia, né? Quem é que tem indicação de fazer? Então, a indicação cirúrgica, na verdade, é falha de tratamento clínico, tá? Mas, assim, tem que estar tudo otimizado. Não é só chegar e falar, vamos operar. Porque a gente tem que lembrar que não é estética, né? É doença crônica progressiva e dolorosa. Então, é uma doença que muda o estilo de vida, tanto da paciente como dos seus próprios familiares. É uma paciente muito mais irritada, muito mais ansiosa, que tem vergonha de usar o biquíni, que tem vergonha de usar o short. E isso já vem muitas vezes desde a puberdade, é algo que vem cronicamente, né? Então, a gente precisa tratar isso antes. Precisa tratar psicológico, precisa tratar o próprio corpo para receber a cirurgia. Então, tem que estar tudo certinho para depois ser indicado tratamento cirúrgico. Certo. Se não tratada, ela pode trazer o lipedema pode trazer complicações mais graves para essa pessoa? Pode, sim. Inclusive, naquela foto que a gente mostrou, do tipo 4, né, já é uma paciente com hiperpigmentação, né? Isso, exatamente. Essa paciente do estágio 4 já é um estágio bem mais avançado, né? A gente vê que ela já tem uma fibrose na região do tornozelo, já tem hiperpigmentação, já tem um linfedema associado, né? Então, é uma paciente que provavelmente nunca mais vai voltar ao estágio 1. Ela já vai ter possibilidade de ter feridas, infecção de repetição, trombose. É uma doença bem... Exato. Então, tem que cuidar antes de chegar nesse ponto. Que tem o que ser feito? Tem as formas de tratamento? Tem. Né? O negócio é fazer isso, cuidar o quanto antes, realmente. Sabendo que os profissionais vão ter aí uma missão, né, muito desafiadora, mas que vai dar certo mais se mudar também os hábitos, se partir do paciente, né? Tem um recado aqui para você, viu, Wesley? Sim. Clara Araújo disse, bom dia, bom rever o Wesley, excelente profissional. Obrigado. A gente fica feliz com as mensagens aí dos nossos telespectadores. Quero agradecer a vocês por estarem aqui conosco hoje, conversando sobre o lipedema, né, alertando a toda a população, né, de forma geral,
casal realmente a prestar mais atenção em si e buscar esses cuidados o quanto antes. Obrigada, viu, doutora Natácia? Obrigada. E, gente, deixar claro que busquem ajuda o mais rápido possível, né? Lembrar que é uma doença crônica e progressiva e dolorosa, então ela vai piorar ao longo do tempo. Então, não fiquem pensando que não tem cura, não vou tratar, pelo contrário, né? Existe controle daquilo para tentar evitar um estágio mais grave. Obrigada, Wesley. Eu que agradeço e o meu recado é: o tratamento convencional é acessível a todos. Então, cuidar da alimentação, praticar exercício físico, não é algo que requer um investimento financeiro grande, é algo que você pode fazer, é só você ter atitude, ter iniciativa, trabalhar esse autocuidado diariamente e pensando sempre que é para o resto da vida, é para o longo prazo. É verdade. Um abraço e até a próxima para os dois.